Shalom a todos. Que Deus hoje possa abençoar a vida de cada um que está aqui hoje nesse canal e que esse dia de hoje seja extremamente abençoado na vida de vocês. A palavra do Senhor hoje falou diretamente comigo e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês. Eu acho que no fundo ela todos os dias fala comigo, né? Desde quando eu comecei a ler a Bíblia, de fato, ela fala todos os dias comigo. Mas recentemente eu fiquei nervosa por uma situação e eu acabei me descontrolando, né? E mesmo eu orando todos os dias e pedindo para o Senhor o direcionamento da palavra dele, ainda assim a gente acaba se desviando em algum momento, né? A gente acaba nos perdendo e deixando a raiva, o ego falar mais alto. Mas eu sempre pedi para Deus, Senhor, me tira isso de mim, tira essa raiva. Às vezes eu sou muito nervosa, explosiva em algumas partes, né? E eu não gosto, tal. Aí eu escrevendo cartas para Deus, o Senhor tocou no meu coração que essa decisão só depende de mim. É eu que escolho, né? Mesmo que eu peça para o Senhor, ainda é a minha escolha. É eu que tenho que escolher esse direcionamento. E foi aí que, na hora que eu estava aqui escrevendo a carta para o Senhor, né? Eu falei, Senhor, agora a partir de hoje eu vou escolher seguir a tua palavra, seguir o que o Senhor tem a dizer para mim e eu realmente praticar, né? Então, no fundo, realmente é verdade. É a gente que escolhe, né? Se a gente vai deixar as coisas afetarem a gente no dia, se é a gente que vai deixar aceitar aquilo lá corroer e acabar com o dia da gente, né? Porque quando a gente tá num dia tão perturbado com os nossos próprios sentimentos, é como se o dia fosse tão longo e tão triste, tão difícil, tão vazio, que a gente acaba se afastando do Senhor, né? Então a gente tem que aprender a escolher. E hoje a palavra veio aí depois que eu conversando com o Senhor, aí o Senhor me trouxe essa palavra que, assim, é algo que realmente acontece no coração da gente, né? Então, e a palavra hoje tá em Segundos Reis. Eu vou te explicar ela, vai ficar até um pouquinho longa, mas eu vou explicar e vocês vão entender o quanto as maravilhas do Senhor fala com a gente, né? Então tá em 2 Reis 5:9. Tá escrito assim: Então Noamá foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá, lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Noamá ficou indignado e foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor e seu Deus passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lava-se e você ficará limpo. Olha para vocês verem, né? Realmente, se fosse diferente, se não me falasse, vai lá e sacrifica, eles iam falar assim, vai lá e sacrifica um boi. Ele iria para ficar limpo, né? E ele só mandou ele fazer uma coisa simples. Então, os filhos dele falaram isso para ele, né? Então Noemi desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpa. Depois voltou ao homem
de Deus e ele toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço em toda a terra não há um Deus a não ser o de Israel. Agora, por favor, aceita um presente deste teu servo. Olha para vocês verem. Quando Eliseu falou para ele no Jordão, ele não acreditou, né? Ele falou: nossa, ele nem veio me receber, ele nem veio. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu de uma coisa, né? Quando a serva falou para ele que Eliseu poderia curar, que o Deus dele, de Israel, poderia curar, ele acreditou. Ele acreditou. Ele seguiu aquela palavra que o Senhor colocou no coração dele, na hora que a menina falou, a serva falou, né? Ele acreditou. E por que quando ele chegou lá, ele viu que era uma coisa simples e ele desacreditou? Ele falou: 7 vezes, ele nem veio me receber. Mas o que ele veio fazer lá? E é o que a gente faz muitas vezes, irmão. A gente faz exatamente isso. O Senhor, ele mostra uma palavra, ele revela algo pra gente, e a gente, no meio do caminho, que a gente precisa fazer algo, a gente acaba não fazendo, porque a gente deixa o ego da gente dominar a nossa vida, dominar o nosso caminho pro Senhor, né? E isso me marcou muito hoje. A palavra do Senhor veio, eu tava ontem um pouco magoada, brava, sendo que eu já tinha sempre pedido pra Deus tirar essas partes assim de mim quando eu fico nervosa, quando eu fico brava. E aí eu deixei levar, sendo que o Senhor sempre já tinha me mostrado que não é pra mim mais viver nessa parte que me toca. Só que isso precisa de uma escolha minha mesmo. E realmente é verdade. Então, antes dele chegar a Eliseu, ele já tinha colocado no coração dele que ele precisaria deste milagre. Ele já precisaria, ele acreditou na hora que a moça falou, ele saiu de lá, da onde ele estava, e foi até Eliseu com essa fé. E por que quando ele chegou lá, ele precisou usar essa fé e ele não acreditou, né? Então, olha pra vocês verem, é muito sutil, porque a gente não quer escutar. A gente nunca quer escutar as pessoas. A gente nunca quer escutar as pessoas, né? A gente quer sempre achar que a gente tem a razão. Porque quando ele fala que, eu pensei que ele ia vir, e, entendeu? Ia ajoelhar nos pés dele, ele ia colocar as mãos. Ele pensou em todo um ritual, mas ele pensou. Mas o agir do Senhor é diferente da nossa palavra, da nossa cabeça, né? Da nossa mente, do que a gente acredita, né? Então, eu fico impactada como o Senhor todos os dias me fala um pouquinho a mais, né? E isso hoje me deixou, assim, realmente é verdade. A gente quer um milagre, mas a gente quer um milagre do jeito da gente, né? Do jeito da gente, que nem eu. Eu queria que bem antes, quando eu tinha esse tipo de coisa, essas coisas, e eu falava assim: Senhor, tira isso de mim, tá? Tira isso de mim. Aí, quando eu estava alinhada no caminho do Senhor e realmente acontecia algo assim, aí o que eu fazia? Senhor, mas o Senhor não tirou. Meu Deus, eu não quero ser assim. Não, depende de mim. Depende de mim. Depende da minha fé, né? E é o que aconteceu. Realmente, no Amar, ele teve fé, só que no meio do caminho que ele foi testado, ele desacreditou. Ele desacreditou da fé, né? E é o que realmente é o que mais acontece na nossa vida. A gente desacredita da fé. A gente desacredita. A gente perde a cabeça, a gente fica nervoso por algumas coisas, por algumas atitudes, e a gente acaba não acreditando no Senhor. Mas o Senhor fala: depende de você. Depende de você acreditar em mim, e depende de você de mudar a sua atitude para as coisas acontecerem. E realmente é verdade. Aqui precisou da atitude dele. Aí Jesus, mais uma vez, colocou no coração dele, para os servos dele, para os filhos dele, falar para ele. E aí ele creu, e ele foi lá e aconteceu, né? E realmente é o que acontece com a gente. Então, irmão, hoje, aprenda a confiar no Senhor, e quando for algo simples, aceita. Não caia no ego, não caia
Não fica frustrado, não fica nervoso, porque quando uma atitude acontecer no seu caminho, você saiba que essa parte não vai te tirar do caminho do Senhor, mas sim para você ficar mais perto do Senhor. Que Deus, ele testa a gente nas piores partes. Na hora que a gente está muito nervoso, o Senhor testa a gente. E que hoje essa palavra possa impactar o teu coração, assim como impactou o meu coração. Que hoje o Senhor possa estar na tua casa. Que hoje o Senhor possa completamente mudar o teu caminho. Que você hoje possa, assim, se tornar um presente de Deus. Que hoje você possa levar essa palavra e falar assim: eu vou ouvir a palavra do Senhor. Mesmo que eu pense ao contrário, mesmo que eu vejo que o ego é necessário nesse momento, eu vou deixar, eu vou engolir ele e vou ajoelhar no Senhor. E você vai ver que coisas boas acontecerão no seu caminho, na sua vida hoje. Que Deus possa te abençoar nesse dia de hoje. Que essa palavra possa ter realmente impactado o teu coração. E que essa palavra possa realmente refletir no teu coração. E hoje é um ótimo dia para aceitar Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe e shalom.